Façamos o homem. Jordan Maxwell. E se tudo que pensávamos saber estivesse errado? E se uma verdade mais profunda estivesse escondida à vista de todos, enterrada em línguas antigas, mascarada por traduções incorretas e distorcida ao longo do tempo? Uma verdade que desafia a crença, reescreve a história e remodela tudo que pensávamos entender sobre as origens da humanidade. Jordan Maxwell, conhecido por suas décadas de pesquisa sobre religião e mistérios ocultos. Sistema de poder, dedicou sua vida a descobrir como o conhecimento antigo continua a moldar o mundo ao nosso redor, do simbolismo e das escrituras à política e ao controle. Neste episódio, criando o homem à nossa imagem. No episódio Vida Secreta dos Símbolos, eles examinam dos detalhes mais esquecidos na Bíblia, a palavra hebraica Elohim, normalmente traduzida como Deus. Jordan afirmou que Elohim é um termo plural em hebraico que na verdade significa deuses. Sua interpretação desafia suposições antigas sobre a criação divina e prepara o cenário para uma compreensão mais profunda. Veja o que esses textos antigos podem ter nos dito. Esta é a vida secreta dos símbolos. Se voltarmos a Gênesis 1, o primeiro capítulo da Bíblia, muitas pessoas hoje acreditam e ouviram, e é por isso que acreditam nisso. Deus nos fez, Deus fez o homem. E eles apontaram para a Escritura que diz que Deus criou Adão e Eva. E então eles dirão, veja lá, foi Deus quem fez o homem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela não diz que Deus fez o homem. No primeiro capítulo de Gênesis diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas não é exatamente isso que diz em hebraico. E é por isso que estamos enfatizando que diz que Deus criou os céus e a terra, mas em hebraico a palavra Deus é El. Então, se fossemos ler este primeiro capítulo, o primeiro versículo em hebraico diria: no princípio El criou os céus e a terra. Mas não é isso que diz em hebraico. Diz no princípio Elohim criou os céus e a terra, não El. Agora, eu me deparei com isso há muitos e muitos anos conversando com um rabino, muito impressionante e conhecido. Foi ele quem me colocou nisso quando eu era muito jovem. Ele disse que Deus não criou o homem. Não há nenhum lugar no Antigo Testamento, ou no que vocês chamam de Antigo Testamento, onde se diga que Deus criou o homem. Simplesmente não diz isso. Então comecei a olhar para isso e ele me deu todas as ideias. Você sabe, há muito tempo. Então, a primeira coisa que precisamos observar é que, como eu disse, a palavra está incorreta. Na realidade, Deus está em hebraico, mas é Elohim. E Elohim significa os deuses, no plural, mais de um Deus. Portanto, o entendimento correto de Gênesis 1 é que no princípio os deuses criaram os céus e a terra. Precisamos primeiro definir nossos termos sobre Deus. E o que a palavra Deus significa no hebraico do Antigo Testamento. Aqui está para você. Este é Deus em hebraico, Elohim. Deus é mais de um. Então, em Gênesis 1, diz, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Então, é mais de um Deus. Mas aqui está a parte importante. Vemos isso novamente. Isto é de outra tradução da Bíblia, onde a palavra Deus aparece e então diz em hebraico que é Elohim, que é plural, mais de um. Então, Deus Elohim é plural. A palavra Elohim na parte superior diz que a palavra Elohim é uma palavra plural em hebraico. O plural do substantivo termina em im. Portanto, Elohim é uma forma plural. Na parte inferior, diz, é interessante notar que, embora Elohim seja plural, o dicionário hebraico ainda traduz como Deus em vez de deuses. Isso é o que tem confundido as pessoas ao redor do mundo porque a palavra real na Bíblia está a Deus. E é por isso que você vai ver em muitas obras de referência que eles farão a distinção e mostrarão a você a forma plural de El. Agora, quando você vai às escrituras reais na Bíblia hebraica e na Bíblia judaica, diz Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas, na verdade, diz em hebraico Elohim, disse que significa mais de um. Nós faremos o homem. Lembre-se de Moisés com os 10 mandamentos, onde Moisés recebe a lei e os 10 mandamentos de Deus. E qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito e da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Ele não disse que não há outros deuses. Ele apenas disse que você não terá outros deuses antes de mim. A ênfase que me foi dita há muitos anos atrás foi a que o rabino apontou.
que Deus está dizendo ao povo hebreu com os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, seu Deus, você me escolheu. Então, há um grupo. O que estou dizendo é que a imagem tem 12 ou 14 diferentes, cada um é igual ao outro. Mas se você escolher um e fizer um acordo com ele, Deus, então você tem um relacionamento com esse Deus. E é por isso que Deus diz aos hebreus: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não terei outros deuses diante de mim. Então, basicamente, é como um jovem dizendo à sua noiva: você sabe, há muitos outros jovens por aí como eu, mas eu deveria. Você sabe que eu estou namorando você, então não quero ter nenhum outro jovem no meu lugar. Então Deus era um Deus ciumento, mas é compreensível que houvesse muitos outros deuses. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Ele não disse que não havia nenhum. Agora, se você ler Êxodo 23, estas são apenas algumas das maneiras como isso é expresso em diferentes traduções. Não terás outros deuses diante de mim. Sim, não terás outros deuses. Então, no hebraico, o terceiro vem da Bíblia hebraica e diz: não terás nenhum Elohim em minha presença. Então, os antigos hebreus perceberam que a palavra mencionava mais de um Deus. Mas é o cristianismo de hoje que fez com que Elohim fosse reduzido a um termo singular. E há muita conversa sobre isso agora e está começando a surgir muitas perguntas sobre o que significa Elohim. Bem, significa mais de uma divindade. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta. Mono significa um, teísta significa o estudo de Deus. Mas, na verdade, o judaísmo não é uma religião monoteísta. O termo correto é eno, de enoteologia. Bem, teologia eno significa escolher um Deus dentre um grupo. E então, se você escolher, como eu disse, se escolher um Deus fora do grupo, então ele é seu Deus e você é seu povo. Isso não significa que esse seja o único Deus em todo o universo. Não, é apenas o seu Deus. Deuteronômio 11:16 diz: mas tenham cuidado para não se deixarem seduzir, de modo que se desviem para servir a outros deuses, adorá-los. Então o Deus dos judeus estava dizendo a eles: sim, existem outros deuses, mas não os adorem. Primeiro, você precisa saber que o povo que chamamos de antigos hebreus não eram hebreus propriamente dito. Na verdade, eram fenícios ou cananeus. E é aqui que você pode rastrear a origem. Enciclopédias nos dicionários sobre a antiga Canaã e a área antiga que hoje chamamos de Israel e Líbano. Toda essa área era chamada de Cananeu. Aqui temos outro artigo. Este é de uma revista judaica. Ele fala sobre a fé do povo de Judá e sobre a fé desenvolvida do povo semita, conhecido como hebreus ou israelitas. É reconhecida como a primeira tradição religiosa conhecida por seu monoteísmo. A tradição hebraica não começou com o monoteísmo. Então descobrimos que todos os povos do Oriente Médio eram tudo menos monoteístas. Os chamados hebreus eram, naquela época, enoteístas, ou seja, escolhiam um Deus entre muitos. Aqui na Liberty University, eles publicaram artigos sobre enoteísmo em relação à avaliação de uma pluralidade divina na Bíblia hebraica. Espero mostrar a vocês que isso é entendido em muitas obras de referência da Bíblia. A palavra enoteísmo e o que ela realmente significa. Significa o Deus de Israel e a crescente compreensão dos povos antigos, do enoteísmo ao monoteísmo. Vemos isso acontecendo com a raça humana há milhares de anos. As coisas mudam você. Uma religião começa e tem uma particular compreensão de Deus e dá-lhe 1000 anos e isso muda e se adiciona outros 1000 anos e muda novamente. Até que hoje temos uma compreensão totalmente nova de que havia apenas um Deus no universo e criou o homem. Não é verdade. O único artigo no meio que foi lido diz: já estabelecemos anteriormente que os poderosos são os filhos de Deus, a assembleia de mensageiros, e que Javé era parte desses mensageiros. Temos muitos objetos celestes que também estão ligados à religião. Por quê? Especialmente Saturno. Saturno é muito importante para as religiões do mundo. É muito importante porque Saturno era o inibidor e ele era chamado de Senhor dos Anéis. Bem, é claro que Saturno é o Senhor dos Anéis, certo? Eles estão ainda fazendo filmes em Hollywood sobre o Senhor dos Anéis. E então,
Hoje, você sabe se esses objetos celestes levaram a religião para a direção que ela tomou ou vice-versa. Acho que alguém nos levou a isso e acredito que seja minha opinião pessoal que temos conhecimento extraterrestre ou de outro mundo que nos foi dado. Quero dizer, Nikola Tesla disse que todas as suas invenções ele deixava um bloco de notas e um lápis ao lado da cama à noite e na manhã seguinte seria uma invenção. E então alguém o estava guiando. Bem, alguém está nos guiando, nos contando sobre os deuses e os planetas, quem eles são e o que fazem. E nós chamamos isso de astrologia. Não, aonde estamos chegando? Essa informação de alguém está guiando nosso destino e não sabemos quem é, mas estamos apenas seguindo. Nós, assim como as pessoas, elas apenas seguem. Somos ovelhas. Somos ovelhas e alguém está guiando nosso destino porque não entendemos. Não fazemos a lição de casa. Você sabe quem esse alguém pode ser? As escrituras falam sobre. Eu tenho um vídeo chamado Cosmocratos ou Cosmocrata, que aborda exatamente esse assunto. Quem são essas entidades que estão liderando o destino do mundo inteiro? Os Illuminati, por assim dizer, são anjos simbólicos. Não, acho que anjos significam simplesmente mensageiros de Deus. Veja, El em hebraico é Deus. E assim o anjo El é um mensageiro de Deus. Que Deus? Quem é Deus? Sabe, agora você abre uma caixa de Pandora. Outro como Eric von Däniken falou sobre anjos. Exatamente. Temos figuras como anjos. Um anjo, em nosso conhecimento comum, é um ser, um mensageiro que vem de Deus, descendo do céu. Nós representamos anjos com asas e auréolas ao redor da cabeça, mas esses anjos não eram bons rapazes. Esses anjos faziam sexo com alguns humanos. Esses anjos não eram espíritos. Esses anjos guerreavam entre si, outros descritos em outros textos. Portanto, devemos mudar a palavra anjo para a palavra extraterrestre. E um arcanjo é um dos líderes de um dos grupos de extraterrestres. Precisamos mudar apenas cerca de 10 palavras nas antigas chamadas escrituras sagradas e mudaremos todo o significado. E é exatamente isso que acontece agora em nossa época. Sim, eles são extraterrestres, eles têm que ser. Você pergunta a qualquer criança se ela acredita em Deus? Sim, onde está Deus? Ele está lá em cima. Bem, se ele está lá fora, significa que ele não é da Terra. Ele está lá fora. Isso é extraterrestre. E então você acredita em anjos? Sim. Onde eles estão? Lá fora com Deus. Para onde estamos indo como humanos? Bem, primeiro de tudo, não temos entendimento algum sobre religião e teologia. Você ouve isso falar sobre Lúcifer, todo mundo pensa que Lúcifer é o diabo. Bem, na verdade, o livro de Apocalipse 22:16, Jesus diz: Eu, Jesus, sou Lúcifer. Eu não disse que ele diz que está na Bíblia. Tenho que procurar por isso. Sim, está dentro do Apocalipse 22. É o último capítulo do último livro da Bíblia. A esperança para a humanidade Jordan. Bem, vai ser assim. Você vê. Só, vai ter umas poucas pessoas que estão despertando, que querem saber. A maioria das pessoas não querem saber. Elas estão se divertindo muito sendo apenas humanos, indo a festas, chutando bolas de futebol e se divertindo. O que quer que eles estejam fazendo e correndo atrás de bens materiais. E ninguém quer saber até que seja a hora de deixar este mundo. E quando você finalmente estiver pronto para deixar este mundo agora, você vai se perguntar: para onde estou indo? Bem, agora é uma péssima hora para começar a pensar nisso. Você deveria ter pensado nisso há muito tempo. E descobrir quem você é, de onde você veio e agora para onde você está indo. E por que você estava aqui para começar. Então, como criamos um mundo melhor para as pessoas? Eu acho que antes de tudo vai exigir toda a família humana, o que parece impossível. Toda a família humana terá que dar outra olhada no que é chamado de humildade. Você terá que ser humilde o suficiente. Admitir que você não sabe tudo. Talvez você devesse entender religião, entender governo. De onde vêm os tribunais? Por que temos a polícia? Por que temos o mundo que temos hoje? É porque não entendemos de onde as coisas vêm. Quero dizer, por que você tem polícia e por que você tem que ir ao tribunal? Você joga basquete em uma corte? Você joga tênis em uma corte? Como você joga? Tênis em uma corte que você joga com uma raquete. Vamos lá.
Depois que você entender palavras e termos, você começará a ver como o sistema em que vivemos é estabelecido. E ele foi estabelecido muito antes de sua avó nascer. E você pode não gostar do jeito que está configurado. Que pena! Você chegou nos últimos 5 minutos do filme e não sabe do que se trata toda a história do filme. E então você precisa assistir a próxima sessão e ver como ele surgiu e como você chegou a entender e acreditar no que faz. Podemos melhorar se formos humildes o suficiente. Isso é muito importante. E podemos melhorar se formos humildes o suficiente para concordar que não sabemos tudo e que nossa religião não é a religião mais importante da Terra. Deus é grande demais para uma religião. E quando você entende que, quando falamos sobre Deus, como disse um professor, você precisa definir seus termos. Do que você está falando, porque quando você usa a palavra Deus, pode não ser o que eu estou pensando sobre Deus. Então, precisamos ser humildes o suficiente para entender que você não sabe tudo. Você precisa começar a pesquisar, ler, estudar e voltar, se você quiser fazer isso. Infelizmente, a maioria das pessoas não se importa em saber. Não, elas não se importam. Então, como eu já disse muitas vezes, mudar a humanidade é como tentar esvaziar o Pacífico com uma xícara. Porque são apenas algumas pessoas que realmente se importam e querem saber. Mas as massas da Terra não sabem nada sobre isso e nem se importam. Contanto que comam, assistam televisão e estejam felizes. Contanto que sua barriga esteja cheia. Jordan era muito amigo de Manly Palmer Hall, o qual foi um pesquisador autodidata do ocultismo, sociedades secretas e filosofias. Seus estudos nos deu um novo olhar sobre estas sociedades. Ele fundou em 1934 a Sociedade de Pesquisa Filosófica em Los Angeles, Califórnia. Manly nos deixou muitas de suas palestras gravadas, as quais nos dão uma visão das simbologias envolvidas nessas sociedades, facilitando assim uma compreensão maior dos símbolos, mitos, suas psicologias e filosofias. Escreveu o livro Os Ensinamentos Secretos de Todas as Épocas, um esboço enciclopédico da filosofia simbólica maçônica, hermética, cabalista e Rosacruz. Assim como Hall, Maxwell passou sua vida tentando nos mostrar como o significado das palavras e símbolos estão escancarados na nossa frente e nos recusamos a ver. Nesse mundo em constante mutação, é até perigoso seguirmos como rebanho aventuras neocolonialistas e mudanças religiosas e culturais sem nos questionar. É importante que façamos um estudo sério e histórico desde a antiguidade para termos uma noção mais crítica de como e por quem estamos sendo guiados, e como a política influencia ou usa as religiões para a manutenção de poder. Obrigado por assistir. Se possível, curta e se inscreva, para que possamos continuar nossa pesquisa juntos.